Meus amados e queridos, que a graça e a paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos. Neste momento, estou aqui para trazer uma palavra aos irmãos que fala da palavra em Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17 sobre a besta. E esta passagem que é muito pouco passada, e nós vamos ver que é muito importante. Diz assim, Apocalipse capítulo 13, diz assim: E eu pus sobre a areia do mar, e vi emergir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre a cabeça 10 diademas. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e a sua pata como de um urso, e a sua boca como de um leão. E o dragão lhe deu o poder e o seu trono em grande autoridade. Quando a palavra fala dessa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, a palavra mostra para nós que essa besta é a grande Babilônia, a grande prostituta, a mãe de todas as religiões. E ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, ele fala também dessa situação. E o capítulo 17, o versículo de número 8 em diante, olha como fala. Eu vou ler do 7. E o anjo me disse: Por que admiras? Eis que direi o mistério da mulher e da besta, que traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era, e já não é, e há de subir do abismo, irá da perdição. Os habitantes da terra, que não têm seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é. Quando nós vemos que a besta, quando a palavra fala no capítulo 13, ela veio primeiro de que o falso profeta. Ela veio primeiro e depois ela sairia e deixaria o falso profeta ali na frente, enganando as nações, unificando todo o povo para se plantar uma só religião. E quando nós observamos e vemos as situações da religião hoje, todas as religiões trabalham para o governo do anti-messias. E isso nós vemos no versículo 9 do capítulo 14, diz: E aqui aquele que é inteligente, as 7 cabeças são 7 montes, e os quais a mulher está assentado. Esses são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela mesma é o 8º rei, é um dos 7, vai à perdição. Quer dizer que ela já veio, já teve o seu papel de importância, e agora chegou o momento de, quando ela retornar, porque o trabalho já estará feito pelo falso profeta, de unificação dos povos. E quando nós observamos e vemos esta passagem de Apocalipse, ela é muito profunda, porque nós vemos que a grande Babilônia, ela enganou todo mundo. A palavra diz em Apocalipse, aqui em Apocalipse, que ela enganou todo o povo, línguas e nações com o vinho da sua prostituição. E nós observamos que essas 7 cabeças e 10 chifres são 7 montes e são 7 reis. 5 já caíram, um existe, e outro quando vir durará pouco tempo. A palavra fala que um dos 7 volta como 8º. E quando nós observamos que o 8º ele subirá do abismo, ele virá da perdição.
e enganará todos aqueles que não estão escritos seu nome no livro da vida desde a fundação do mundo. E nessa situação que nós vemos desses sete reis, esses 10 chifres, que são 10 reinos, eles se unificarão no mundo inteiro. Por isso nós vemos o presidente da nação brasileira, Jair Bolsonaro, querendo unificar a América em um reino, a América do Sul em um reino, a América do Norte vai unificar em outro reino. Cada país, cada continente vem a ser unificado em 2 reinos, para dar os 10 reinos que serão entregues à besta do Apocalipse. E quando nós vemos aqui no capítulo de número 13, aí nós vemos mais. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante de um cordeiro, e falava com o dragão. E ele exerceu o poder da primeira besta na sua presença, para fazer que a terra e os seus habitantes se adorassem a besta, cuja a chaga mortal foi curada. Olha o que nós observamos. Nós vemos que cada vez mais os governantes, ele tem sido levantado com um único e só propósito: de preparar o caminho do falso Messias, do anti-Yahushua. Porque nós sabemos que só Yahushua salva. Só Yahushua leva para Sião. E por isso que nós olhamos e observamos que só o nosso Salvador Yahushua, ele tem o poder para libertar. E aqueles que estão escritos o nome no livro do Cordeiro de Yahushua, no livro do Cordeiro, que é Yahushua, esses estarão entrando em Sião. Por isso nós observamos que a segunda besta ela recebe o poder da primeira besta. Porque a primeira besta, quando nós olhamos, meus amados, diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo é o animal mais veloz que existe. Ele é um animal que ele é muito veloz e ele consegue pegar todas as presas que ele quiser. A palavra fala que ele tinha as unhas como de urso. O urso tem as unhas mais afiadas do reino animal. E a boca como de um leão. Nenhum dos animais tem o poder de devorar a sua presa tão rápida como o leão. E nós vamos leopardo veloz, o urso, as unhas afiadas, e o leão para devorar. E o dragão deu o poder, e o seu trono e a sua autoridade. Ele deu o poder, o trono e a sua autoridade para a besta. Por isso que nós observamos e vemos a palavra do nosso Pai, Yahu, através do nosso Salvador Yahushua, mostrando ali para o servo, profeta, o apóstolo João, mostrando para nós o que ia acontecer. Mas quando nós olhamos também nos livros apócrifos, a palavra fala, Apocalipse de Elias, fala assim: e ele dirá o nome do Criador, o único. Todos os pais prestaram homenagem, e as presas. E aquele que não parecer em um infortúnio dirá: o Criador enviou um grande rei, para que país não se torne um deserto. O país não se torne um deserto. Durante 3 anos e 6 meses, o rei deixará de receber tributo. Todos os países encher-se-á de muitos bens e prosperidade. Então os vivos dirigir-se-á aos mortos, dizendo: levantai-vos, permanecei convosco nesta tranquilidade. Enquanto anos do reino, aquele rei manifestará-se o filho do pecado, e ele dirá: eu sou ungido. Enquanto não seja, não acredite nele. Olha para você ver o que fala o profeta Elias.
E o que, meus amados? Ele vai fazer para que o povo acredite que seja o reino verdadeiro. Mas no final de 3 anos e meio, ele aparecerá o homem do pecado. Os 3 anos e meio mostrando o quê? Nos 3 anos e meio, ele estará fazendo tudo que seja a aparência do homem, o melhor para o homem. Mas nos 3 anos e meio ele vem para destruir. Porque ele vem mostrar quem ele é. E quando nós observamos a palavra, e nós vemos que ele abriu-se a boca em blasfêmia. Quem abriu-se a boca em blasfêmia, irmão? A grande prostituta. Aquela que a besta está sentada sobre a besta. O nome do nosso Salvador nunca foi Jesus, mas é Yahushua. O nome do nosso Criador não é Deus, mas é Yahu. E aqui a palavra diz, e abriu a boca em blasfêmia contra Yahu, para blasfemar do seu nome e contra o seu tabernáculo que está os que habitam no céu. Nós vemos que abriu a boca em blasfêmia, para blasfemar de Yahu, trocando o seu nome, tirando o seu nome verdadeiro, e colocando o nome de Deus. Deus que é o mesmo Zeus. Tirando o nome do tabernáculo que é Yahushua, porque é o único tabernáculo é Yahushua. E nós vemos como a palavra diz em Atos dos Apóstolos, que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita no templo feito pela sua mão, que são nós, o ser humano. E quando nós observamos e vemos que ele habita no ser humano, que dá lugar para ele. Por isso que a promessa do nosso Salvador Yahushua para Adão é que ele viria 5.500 anos para dar sua vida, derramar o seu sangue, para resgatar Adão e toda a sua posteridade justa fosse salvo, para entrar em Sião. Nós vemos também a palavra quando mostra no livro do profeta Jeremias, nós vemos a palavra mostrando para nós que eles fariam de tudo para que o povo não conhecesse a verdade. Mas nós vemos e nós entendemos que o nosso Salvador, ele nos deu a oportunidade de hoje estar conhecendo. Por quê, meus amados? Como a palavra diz, até quando isso estará no coração dos profetas, que profetizam mentira? Sim, eles são profetas do engano e do seu próprio coração, os quais pensam fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, por meio do sonho que cada um conta o seu próximo, do mesmo modo como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Nós vemos esta passagem de Jeremias. Ele mostra uma situação muito importante. Para quê, meus amados? Mostrando que os homens fizeram que toda a humanidade, quase toda a humanidade, se esquecesse do nome verdadeiro. Mas nós temos uma certeza. E essa certeza, que o nosso Pai, o nosso Salvador, Yahushua, ele tem trazido nesses últimos dias para que nós venha estar fazendo a sua vontade, fazendo cada vez mais conforme o seu querer, porque nós sabemos que a nossa vitória, ela não vem do homem, mas ela vem do nosso Salvador Yahushua. E o nosso Salvador Yahushua, ele vem buscar o seu povo para morar em Sião. Quando nós observamos e vemos a palavra do nosso Pai, meus amados, é muito importante nós estar meditando na palavra. Estar meditando na palavra, porque é através da palavra que
que nós vamos dia após dia estar entrando cada vez mais no secreto do Pai, orando, buscando ao Pai dia após dia. A palavra fala em Jeremias capítulo 11 e o versículo de número 19 e 20 diz assim: eis que eu era como um cordeiro, e como um boi foi levado à matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo: derrubamos a árvore, sacudimos o fruto e cortamos da terra dos viventes, e o seu nome não venha mais em memória. Mas Yahweh, justo juiz, que prova os rins e os corações, e a tua vingança é sobre eles, pois te cobrirei com a minha causa. Nós vemos que tramaram contra o nosso Salvador, mataram o nosso Salvador. E quando nós observamos tudo isso, nós vemos que a palavra se cumpre. A primeira besta, ela sobe do mar. A palavra diz que é da onde é muitos povos. Aonde tem muitos povos, nós vemos que vem da Europa. A segunda besta da terra, onde o povo é pouco, é nações que são poucas, não são nação que nem são na Europa, muitos países, mas a besta vinha da terra. Terra significa povo pobre, porque a palavra mesmo diz que nós vemos que a besta que subiu do mar, ela recebeu um grande poder, uma grande autoridade. E todos aqueles que não recebem serão mortos. Diz assim no versículo de número capítulo 13, versículo 8, diz assim: e todos os habitantes da terra adoraram, e todos que, dentro da fundação do mundo, não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem tem ouvido, ouça, que esta está destinada ao cativeiro, em cativeiro irás. E quem há de ser morto, a espada será morta. Nisso firma a paciência e a fé dos santos. Por isso nós não temos problemas, irmão, não podemos ter medo de morrer. Nós sabemos que se nós morrer, perder nossa vida por amor ao nosso Salvador Yahushua, nós achamos ela. Porque a palavra diz: aquele que perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando nós vemos e observamos a palavra, nós vemos que cada vez mais estas passagens da palavra do nosso Pai e do nosso Criador, nós observamos que esse falso Messias, ele vem com o objetivo de lutar contra os santos. E a palavra diz que ele vencerá, até se cumprir o número daqueles que vão morrer. E isso nós observamos e vemos pela palavra. E quando nós observamos e vemos mais, e diz assim, no versículo de número 14: e conduz os habitantes da terra um sinal que lhe foi permitido fazer na presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem em honra à besta, que recebeu ferida da espada e viva. Também foi concedido que um espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fosse morto todos aqueles que não se dobrasse à imagem da besta. E fez também que todo pequeno, grande, rico, pobre, servo e livre recebesse uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão quem tiver a marca, e o nome da besta, e o número do seu nome. Quer dizer que você só vai poder comprar e vender se você tiver a marca. Mas nós sabemos que os servos de Yahushua, os servos de Yahweh, nós sabemos que o povo passou 40 anos no deserto,
O nosso Pai, Yahweh, mandando o alimento do céu, o maná do céu. E Ele que nos sustentará. Porque Ele diz, bendito ser tu no campo e ser tu na cidade. Ser bendito. E quando nós vemos, voltamos aqui para Apocalipse 17. Porque nós vemos, meus amados, se nós observarmos, vamos ver. E diz assim, e vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Está sentada sobre muitos povos. E por isso que ela está sentada e ela reina. E diz, com o qual se prostituiu os reis da terra. E os habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E levou-se um espírito ao deserto e vi a mulher assentada sobre uma besta com cor de escarlata, que estava coberta de ouro, com o nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando nós vamos ver, as religiões todas estão cobertas de ouro, de prata, com cor de escarlatas. Nós vemos cada vez mais os líderes religiosos, que eles estão falando cada vez mais sobre a riqueza deste mundo, porque eles não querem saber de morar em Sião. Mas nós somos o povo escolhido por Yahushua para morar em Sião, para anunciar a verdade, para dizer ao povo, nós somos o povo escolhido, para nós levar essa promessa, a promessa do reino do nosso Salvador Yahushua. Diz mais, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adorada com ouro e com pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice cheio de abominações e imundícia da sua prostituição. O que nós observamos e vemos? O que a palavra fez? Eles mataram os santos, aqueles para que botasse esse falso nome, colocasse esse falso nome Deus, com esse falso nome Jesus, tirando o nome de Yahweh, tirando o nome de Yahushua, através de que? Matando os santos. Matando os santos para que eles não viessem falar a verdade. Mas nós vamos ver. E sobre a fonte está escrito o nome através de um mistério Babilônia grande. Ela é a mãe das prostitutas e abominações da terra. Ela é a mãe. Por que ela é a mãe? Porque ela foi a primeira e trouxe abominação para todas as outras. Porque quando a palavra fala no livro, na epístola de Barnabé, louvado e exaltado o nome do nosso Pai Yahweh, ele fala que não façais como o gentio templo, porque o gentio faz templos e adora a Deus dentro do templo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47 e 48 fala: Salomão fez o templo, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, porque o céu é minha morada, a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edifica? Nós vamos observar cada vez mais que tudo isso nós vemos através da palavra. E nós vemos cada vez mais o povo se esquecendo de estar fazendo a vontade do Pai. Mas nós vemos que cada vez mais nós temos que estar meditando, estudando a palavra, buscando cada vez mais a palavra, para que nós venha dizer, nós venha ser os anunciadores, ali como a palavra diz, Apocalipse capítulo 18, diz assim, versículo 4 diz, e ouvi outro anjo voando no céu, dizendo, sai dela, povo meu, para que não se acumule o pecado que atingiu pelas suas pragas, porque o seu pecado já se acumulou até o céu, e Yahweh se lembrou das suas injustiças. Dai a ela como ela vos tem dado, retribuí
em dobro conforme as suas obras, e o cálice em que deu de beber, dele de beber em dobro. O cálice que ela deu para todas as nações beber, ela vai beber em dobro, irmão. É por isso que nós temos cada vez mais estar observando e estar buscando conhecimento, estar orando, irmão, que a palavra diz: vigiai e orai, para não entreis em tentação. Por isso, cada vez mais, nós precisamos estar orando, estar vigiando, estar buscando o conhecimento do Pai, porque Ele nos dará o conhecimento. Que a graça e a paz do nosso Salvador Yahushua seja com todos. Prosseguimos e avancemos. Sião está perto. Sião está perto, para a glória do nosso Pai e a do nosso Salvador Yahushua. Amém.